Como é o teste de código? Que é tipo o quê? Você tem que fazer o quê? Na minha época, no meu, foi lógica, por quê? Eu trabalho com um negócio chamado Pega. Talvez seja a primeira vez que tu vai ouvir. Não. É uma empresa chamada Pega Systems, tá? Talvez se pesquisar vai ver como CRM. É um sistema que nem a SAP é, Salesforce é e tal. E tá cada vez maior, mais famosa. Em 2018, pra tu ver, eu procurei vaga no Brasil, não tinha nenhuma. Tinha uma, duas. Hoje tem, pelo menos tem umas 100 ou 50, pelo menos tem lá no Brasil. Então vai crescendo. E tu não tem, e como eles não, essa plataforma não tem um teste de código na internet, que nem as outras empresas, tu pode testar Java, C Sharp, C++, essas coisas. Então é muita lógica. Então é um teste de lógica. Eles me deram uma folha, fizeram umas perguntas sobre a área, porque era a área financeira. Então bancos, eles davam crédito, empréstimo tinha carteira de crédito dos bancos, etc. Então nessa área, várias perguntas lógicas, o que eu faria. Pra ser sincero, nada muito complexo, porque é até uma vaga júnior. Entendi. E foi. Eu saí bem feliz da entrevista. Eu sabia que pelo menos eu tinha ido muito bem na entrevista. E de novo, eu tinha na parte de comportamental, vamos falar assim, dos cenários, sob pressão. Eu tinha muita coisa pra falar por causa da Intel, né? Então, a parte que tem experiência, quanto mais experiente, fica mais fácil, eu acho, tu responder algumas certas perguntas. No começo, eu lembro, pelo menos eu memorizava, né? Tu não sabe o que tu vai responder, tu memoriza. E na entrevista é aquela coisa, né? Tu tá nervoso, daí quando tu tá nervoso dizem que daí o sangue sai da cabeça, vai pro estômago por questões de sobrevivência, não sei o quê. Daí tu não consegue falar direito, não consegue pensar. Quanto mais experiência tu tem, na minha opinião, pelo menos, tu consegue relembrar as coisas que fizeram parte da tua vida e fica muito mais fácil, né? E ali, de novo, foi a mesma coisa que eu te falei. Para tu desenvolver com Pega, tu tem uma série de certificações. Tu pode ir mais pro lado de business, pode ir mais pro lado de desenvolvedor. Obviamente eu fui pro lado de desenvolvedor porque eles me contrataram para isso. Eu e mais 5 pessoas, então 6, a gente fez a certificação. Então teve pessoas que nos instrutores por 2 semanas. Depois a gente ficou mais 2 semanas treinando com os caras da nossa empresa. Os desenvolvedores líderes, seniors e tal. Depois a gente tinha que fazer a certificação. Ou quanto se sentisse confortável fazer a certificação. Eu fui pro meu fazer, passei, tinha que tirar 7, eu acho. De 10, né? Daí tirei 7,4, alguma coisa assim, passei. E logo em seguida eu já tava estudando pra outra, pra certificação de sênior. Por mais que eu sabia que eu precisava da prática, eu já sabia a teoria, pelo menos me ajudava, entendeu? Então sempre foi assim. Nada na minha vida aconteceu do jeito que eu queria, mas o cara sempre vai indo, né? Tem que ir indo pra frente, senão as coisas não rolam. Mas aí nessa vaga você fazia um trabalho bem diferente do que você fazia lá na Intel. Sim, daí foi a primeira vez que eu recebi pra codificar. Tá? Porque antes era trabalho de faculdade, trabalhos em diferentes milhões de linguagens que eu tive que aprender durante a faculdade ou durante laboratórios e tal. E daí isso é uma linguagem... eu tô recebendo pra ser desenvolvedor. E daí deu aquele pá. E esse desenvolvedor em que linguagem? Em Pega. Em Pega. Chama Essa Pega já é uma linguagem Pega diferente. Systems da empresa e Pega é o sistema inteiro. Entendi. Entendeu? Mas a base é o quê? Qual é a... Ela é feita em Java. Tu Java. pode desenvolver em Java, mas a plataforma em si não pede. Mas Então você disse que essa linguagem Pega está crescendo hoje em dia? Não? Ela está crescendo, eu acho que o sistema ela é baseado naquela ideia de low code. Então, baixo nível de código. Bastante reutilização de código. Então, eu acho que todo esse sistema está crescendo. Então, talvez... obviamente, tem sistemas. Né? Tem sistemas que tu precisa de mais segurança, mais performance, mais um monte de coisa. Tá? Daí tem aquela coisa, custo e tempo, né? E tempo é custo, né? Mas eu digo assim, por exemplo, porque se a pessoa tem um conhecimento básico de Java, ela consegue aprender essa Pega? Consegue. Tipo, mas ela não precisa, vou estudar isso mesmo antes de ter um emprego nessa área. Tem empresas que contratam e esperam para tu fazer a certificação, que foi o caso daquela minha, e tem outras que não. Mas eu vou te falar assim, o curso, ele é online, tá no Então site. o cara consegue fazer. Ele consegue fazer e só a certificação que ele vai pagar, tá?
E dentro do próprio curso tem questões muito parecidas com a prova. Obviamente na prova eles dão mais... Na prova é muito cenário de vida real, né? Como que tu usaria. Como tu implementaria aquilo. Mas tu pode fazer tudo assim, ó. Depois a gente sai aqui, vamos lá, passamos mais meia horinha, passamos uma horinha. E eu vou te falar o quê? Se tu fazer uma horinha todo dia, talvez em um mês tu consegue terminar o curso. Não sei se tu vai estar preparado para fazer a prova. Sabe se vai fazer. Realmente. Porque, assim, eu vejo muito, principalmente, é muito famoso na Índia e nos Estados Unidos. Né? Veio nos Estados Unidos, plataforma, e na Índia, porque sempre tem um monte de indiano fazendo, né? E tem muita gente na Índia, e até na Holanda, eu já vi muitas pessoas fazendo, eles fazem a primeira e a segunda já, uma depois da outra. Então é muita memorização. Se tu vai memorizar, tu pode fazer. E realmente, tu pode fazer as duas e já começar como um trainee. Tem muito na Holanda isso. Trainee Pega Developer. Não. Tem muito. E deve ganhar seus 50 mil. É, bom, né? Médio, pouco 50 mil. Aí sim, aí você ficou nessa empresa há muito tempo? Foi logo antes de você ir pra Holanda? Sim, foi? Eu fiquei 2 anos e meio, 2 anos, quase 3. Até bastante, né? Fiquei bastante, construí minha história lá, gostava bastante. E não pensava sair. Assim, aconteceu, daí eu fiz a outra certificação, fiz uma entrevista dentro da própria empresa para passar de área. Obviamente, o salário que eles me ofereceram não era o que eu gostaria, né? E eu fui procurar no mercado coisas que pagavam mais para pelo menos voltar com uma proposta. E foi o que aconteceu. Como todo mundo sabe, na área de TI, tu geralmente tem muita gente que fala contigo no LinkedIn ou no e-mail. E eu sempre curti fazer entrevista. Pelo menos não a parte técnica, a parte técnica é mais chata, né? Mas a parte de conversação é que nem a nossa conversa aqui. Sim. Então, isso é uma coisa que a minha namorada sempre zoa comigo, sempre tô fazendo entrevista. E eu fiz uma entrevista com uma empresa, que é muito grande, na área de TI, Infosys. E pra Polônia. E continuei fazendo. Fiz a primeira fase, fiz a segunda, fiz a terceira, que era... Pra morar na Polônia. A vaga pra morar na Polônia, mas eu não tinha nenhuma intenção. Pô, mas quem é que quer ir morar na Polônia? É naquela cidade dos duendes, tem os duendezinhos, eu nunca lembro o nome. Tem uma cidade que tem os duendezinhos e tal. Mas eu queria a proposta, entendeu? Entendi. Então eu fiz a parte técnica, 1 hora, 2 indianos me martelando a cabeça. Eles não me perguntavam nem se eu tinha alguma pergunta no final. Geralmente tem, né? Por educação, o cara pergunta. Não, eles fizeram a entrevista. Aí acaba. Eu tava no horário. Você chegou cedo nessa hora. Super importante. Foi online? Sim, tem que estar no horário, né? Tem que estar no horário. Fiz a entrevista, não recebi nada, eles não falaram nada. Depois de 1 semana, 2, o cara, gostamos de ti, queremos te oferecer tal. Bacana e tal. E deu, cara, primeiro, a minha intenção não é sair daqui. Falei. Me oferece, eu acho que era 4, 5 vezes mais. Alguma coisa. Eu botei muito pra cima pra eles não voltarem, realmente. Daí fica chato, né? Daí realmente. Então, eu acho sacanagem fazer assim. Mas botei pra cima. Ou, por algum motivo, eu tinha olhado no LinkedIn que eles tinham a mesma vaga em Amsterdã. E daí eu sabia, Amsterdã realmente paga muito melhor que a Polônia. Eu sabia disso. E é uma cidade que, se fosse pra morar, eu moraria. Claro, Mandei pra eles numa sexta. Segundo, o cara voltou e era uma agência que tava recrutando pela empresa principal, né? Não era o recrutador da empresa mesmo ainda. O cara voltou, nossa, eles gostaram da tua... Eles ficavam até... Como que tu viu a vaga? Que inteligente. Os caras ficaram surpresos. Os caras da sua empresa ficaram... Da empresa que eu acabei indo trabalhar depois, os caras ficaram surpresos que eu vi a vaga e pedi uma contra-oferta falando de outra vaga. Eles foram olhar e aceitaram. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.